3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória do nome do Senhor, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Na técnica do programa está aqui o Rafael Abelardo Barbosa e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484-9988, mandando a sua opinião, 98484-9988. E o tema de hoje, a pedido dos nossos debatedores, vai ser no formato do debate especial. Quando é o formato do debate especial, temos X minutos para cada lado e tudo mais. E o tema de hoje é Trindade ou unicidade, né? Trindade ou unicidade. Para debater esse tema, estou recebendo aqui o pastor Tony de Souza, bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, e Baderj, não sei se falei certo, bacharel em teologia pela International University of the Texas Corporation, também não sei se falei certo. Esses caras estão num lugar só chique que não dá nem, não consigo nem falar. Também jornalista, locutor, tem a voz bonita que já provou aqui nos estúdios da Rádio Musical, há mais de 20 anos de experiência nessa área e com passagens por diversas emissoras, autor do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, lançado em 2018. Bem-vindo aqui mais uma vez, pastor Tony, bom te receber, meu irmão. Obrigado, pastor César. Olha a voz do cara. Prazer. Prazer conhecer o pastor Nilson também, a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre, né, que tenha a oportunidade de vir falar desse tema, para mim, que é o mais importante das Escrituras. Com a gente também para debater esse tema, o pastor Denilson Lima, que também é um homem da voz bonita. O pastor Denilson é auxiliar da Igreja Assembleia de Deus Fonte de Vida em Vitória, no Espírito Santo. Tem bacharelado em Teologia pela Faculdade Teológica e Cultural da Bahia e pela Faculdade de Teologia e Filosofia de São Paulo. É doutor honoris causa em Ciência e Filosofia da Religião pela Escolástica. É escatólogo, muito conhecido na área da escatologia aí pelo Brasil. E também fora do Brasil, tem vários livros publicados, é também conferencista nacional e internacional, figurante dos principais pregadores pentecostais do Brasil. Pastor Denilson, bom te rever aqui, meu amigo. Bem-vindo aqui ao programa mais uma vez, meu irmão. Satisfação, pastor César. Alegria estar aqui. Eu falei que sua voz é bonita, você tá com a voz rouca, meu irmão. Esses dias eu estou assim numa correria frenética, mas estou muito feliz pelo convite, muito obrigado. Prazer conhecer o pastor Tony. Acho que o debate vai ser bom, né? Bora. Vamos lá, minha gente. É o seguinte, o debate no formato especial, a gente coloca quantos minutos, Rafa, que é no começo? 4 minutos para a palavra inicial de cada um deles. Eu comecei com o pastor Tony, que conforme o nosso sorteio, que foi pela cor dos olhos, né? O pastor Tony tem um olho mais claro. O pastor Tony tem cara de galã, hein? Exatamente. Então, e a voz de locutor. Vocês estão colocando meu ibope lá em cima, já tô até me assustando aqui. Só no começo. É só no começo. O senhor só tem um defeito, vamos pastor, ver como o senhor é unicista. Não. Eu troco então. Então vamos lá. Pastor Tony, o senhor tem 4 minutos para sua palavra inicial sobre o tema Trindade versus unicidade. Qual é a sua posição? Bom, a palavra Trindade, né, é uma nomenclatura que talvez os irmãos também vão falar que unicidade também não está na Bíblia, né, mas o termo Trindade, né, ou triunidade, ou um Deus triuno, um Deus trino, todas essas expressões foram cunhadas, né, no desenvolver da igreja, por Tertuliano, né, por São Tomás de Aquino, por também tantos outros, Eusébio de Cesareia, Atanásio. Então, ao longo da história do cristianismo, eu digo no geral, foram sendo desenvolvidos esses termos, né? Mas, quando nós vamos para a Bíblia,
né, em se tratando dessas expressões, nós não as encontramos. Por exemplo, Paulo escreve para a igreja de Coríntios dizendo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, né, pelo qual são todas as coisas. Então, para Paulo está dizendo, para nós, para os crentes, para o da fé, para a igreja de Coríntios, um só Deus. Quando vamos para Isaías, eu sou o Senhor, não há outro, fora de mim não há Deus, né? É Isaías 45, verso 5, então o próprio Jeová, né, o Deus do Antigo Testamento, diz que só Ele é o Senhor, Ele diz que é Senhor e diz também que é Deus. Se você for meditar, quando nós vamos para os escritos, principalmente do profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ele vai dizer que Jeová é Senhor e Deus. E Paulo vai dizer, nós temos um Senhor, é um Deus e um Senhor, que é Jesus Cristo. Em Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas dizendo: ora, o mediadeiro não é de um só, mas Deus é um. Gálatas 3:20. O apóstolo Tiago também fala sobre essa questão, dizendo: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Veja, tu crês que Deus é um. Veja que em nenhum momento você vai ver nas escrituras dizendo que Deus é trino, ou triuno, ou tripartito, enfim. Então, Tiago 2,19, se você crê que Deus é um, claro que você crê, faz bem. E Daniel, quando vai revelar a Nabucodonosor, né, Daniel fala para Nabucodonosor: olha, esse sonho de você, o sonho que o senhor teve, ó rei, é difícil mesmo de interpretar, ninguém consegue, mas há um artigo definido, né, um Deus no céu, que, ou melhor, artigo indefinido, né, mas aqui não é um artigo, seria uma questão de número mesmo, Daniel 2:28. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 39, vede agora que eu sou o Senhor e mais nenhum Deus comigo, né? Então, Deuteronômio 32, 39. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele resolve também essa temática, essa matemática de Deus, dizendo: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Ou seja, tem um Deus que é um só Deus, Efésios 4:6, que é por todos, está dentro de todos e sobre todos. Então, ele, né, sintetiza, ele traz um número, a questão da numerologia bíblica muito forte nessa questão. E quando nós vamos ver todos os escritos das cartas, né, com a exceção de 1 João 5,7, que a própria crítica textual já jogou por terra, dizendo que 3 são os que testificam no céu, não tem esse texto nos originais, a própria crítica textual já resolveu essa questão. Inclusive, há Bíblias, por exemplo, como a King James, a Nova Versão Internacional, há Bíblias americanas também, em inglês também, no idioma inglês, já tiraram esse 3 em 1 de 1 João 5,7. Com exceção desse, né? Com exceção desse texto que é bem confuso, está entre colchetes e, enfim, a crítica textual já tirou isso por terra. Então, Deus é um, único, ou seja, a unicidade é verdade. Bom, obrigado por respeitar aí o tempo. Pastor Denilson Lima, o senhor tem também 4 minutos para a sua primeira fala. Pastor César, Pastor Tony, apesar de não haver base filológica para confirmar a Trindade, quando nós advogamos que só há um Deus, estamos falando a verdade. João capítulo 1, verso 1. Quando afirmamos que Deus e Jesus são a mesma pessoa, também estamos falando a verdade. Tito capítulo 2, versículo de número 13 confirma isso. E quando dizemos que a Trindade é real e os 3 são pessoas diferentes, também estamos falando a verdade. Isaías capítulo de número 42, versículo 16. É claro que a Trindade não é propriamente um preceito, não é uma regra, não é um ensinamento bíblico. Também não existe base filológica para confirmar a Trindade. Mas o conceito da triunidade de Deus, por outro lado, está presente em toda a Escritura. E isso a gente já vê em Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. O versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo de número 2
diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. O verbo hebraico aqui é verhuba sheelohim merahefet. O verbo merahefet só pode ser atribuído, se atribui também a aves que põem ovos e chocam os ovos para nascer os filhotes. O Espírito Santo aqui é uma espécie do primeiro missionário que paira em questões desordenadas para preparar um ambiente da criação. Logo depois aparece o Pai, no versículo de número 3, dizendo, haja luz. Ora, pastor, aqui nós já vemos no verso 1 e 2 de Gênesis, o Pai e o Espírito Santo presente na criação. E aí você pergunta, onde está Cristo aqui? Cristo é o verbo que está dentro do Pai. Porque Jesus é o mistério escondido que estava no seio do Pai. João capítulo de número 1, versículo 1. O que é que está escrito? No princípio era o verbo. Enarquerologos, eu sou ruim de grego, de hebraico, mas a pronúncia é mais ou menos assim. Enarquerologos, kai proston theon. Tá certo, pastor? Certo. Kairologos. Então, Cristo é o verbo que está na boca do Pai. Porque quando o Pai fala, o verbo cria e o Espírito dá vida à criação. Então a Trindade está presente aqui, já em Gênesis capítulo 1, versículos 2 e 3. E além disso, pastor, em Gênesis 1, versículo 26, está escrito façamos. Aqui existe uma pluralidade. Em Gênesis 3, versículo 22, como um de nós. Em Gênesis capítulo 11, versículo de número 7, desçamos e confundamos. Nunca está no singular, sempre está no plural. Isaías capítulo 6, versículo 3, por exemplo, aquela tríplice invocação, santo, santo, santo. Eu acho que esses detalhes a gente precisa considerar dentro desse debate. E Daniel capítulo de número 4 e capítulo de número 5, quando falaram a respeito de Daniel, diz que ele tinha o espírito dos deuses santos. Também aqui tem uma pluralidade. Então, Deus é trino, pastor. A triunidade ela está presente em toda a Escritura. E olha, o que o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, eu acho que esse texto aqui, pastor, devia o pastor Tony desistir do debate já com esse texto aqui de 13 e 14 de 2 Coríntios, porque Paulo diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ok, vamos lá, volta aqui. Pastor Tony, agora os tempos serão de 3 minutos, né, Rafa? Então, 3 minutos agora, Pastor Tony. Inclusive, tá rolando uma enquete lá no Instagram, no @FM Rádio Musical, sobre Trindade versus Unicidade. E você pode passar por lá e deixar o seu voto. Nesse momento tá quase um empate, né? A Trindade tá com 98%, a Unicidade são 2%. Mas você pode mudar esse número aí, passando por lá. @FM Rádio Musical. Falei quase um debate, quase um empate, mas só que não. Vamos lá. Pastor Tony, sua vez aí, sua fala. 3 minutos. Bom, sobre Solta essas... o tempo aí, Rafa. Sim, ele vai soltar. Sobre essa saudação apostólica, Paulo ele vai falar, ele diz lá em Colossenses capítulo 4, 18, se eu não estou equivocado, o Tessalonicenses, que ele fala assim, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ele encerra. Ele dá essa é a minha assinatura. Então, essa questão dessa saudação trina seria uma outra questão para a gente falar com mais tempo, porque todas as saudações, essa é uma única saudação exclusiva nesse texto que o pastor citou. Agora, falando da criação, indo para Gênesis, né? João ele vai e faz esse aporte, ele faz o evangelista no Evangelho de João, capítulo 1. Ele diz lá no verso 10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo foi feito por ele, não por eles. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Então, esse é o primeiro ponto. A Bíblia diz que Deus é único, né? Nós temos essa questão para definir. Deus é um só. O irmão começou a fala dele dizendo que Deus e Jesus é a mesma pessoa, ele concorda com isso,
Quer dizer, como se Deus e Jesus é a mesma pessoa, se a própria teologia trinitária diz que são três pessoas distintas. São distintos, eles não podem, dentro da teologia trinitariana, ser a mesma pessoa. E nós temos um problema quando nós analisamos isso. Inclusive o pastor, se eu não me engano, se eu não estou equivocado, o pastor é professor, tem, como é que se fala? A área que sou mais atua é a área de escatologia. Quando nós vamos para a escatologia, nós vamos ver no livro do profeta Zacarias, Deus, né, no caso Jeová, inclusive essa tradução que eu gosto muito, eu carrego ela comigo para onde quer que eu vou, em todos os debates, que quando eu preciso eu tenho essa tradução aqui. O profeta, ele fala que Jeová vai colocar os seus pés, em Zacarias capítulo 14, verso 3, o próprio Jeová vai colocar os pés dele no monte lá das oliveiras, vai se dividir o monte, Jeová vai vir, como ele costuma fazer nos dias de guerra. Leia o texto, pastor. Eu vou ler o texto para você rapidinho aqui. Zacarias 14 diz assim: então Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés, os pés de Jeová, e a gente sabe aqui, quando vocês debatem com os testemunhos de Jeová, vocês usam esse próprio texto. Seus pés estarão no Monte das Oliveiras, de leste de Jerusalém, o monte se dividirá ao meio, e Jeová vai botar os pés dele aqui. Ou seja, o próprio Jesus, falando da parábola dos lavradores maus, ele diz lá em Mateus capítulo 22, que quem vai vir buscar para prestar conta, né, de Israel é o próprio Pai. O Pai virá. Não é o Filho, porque o Filho eles mataram, lá em Marcos 12. Então o Pai vai vir prestar conta. Então, concordo com o senhor, é a mesma pessoa e não são distintos, mas a teologia trinitária tem problemas nesse texto aí para resolver essas referências. Pastor Tony. Desculpa, pastor Tony acabou de falar. Pastor Denilson. Pastor, eu acho que o senhor está equivocado com relação à triunidade de Deus. Por exemplo, em João capítulo de número 14, olha, isso aqui são palavras de Jesus. Eu acho que os textos que o pastor usou para justificar a unicidade, o senhor sabe que a unicidade ela já foi combatida, ela nasce a partir de gnosticismo, enfim, o João já havia combatido isso, e inclusive em 2 concílios também foi muito debatido sobre a unicidade, que é tida como uma heresia, o senhor sabe disso. Em João capítulo de número 14, palavras de Jesus, os textos que o senhor usou para justificar a unicidade não tem base para dizer que Deus é um. Em João 14, palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Pastor, não tem como... isso aqui é irrefutável. Se o senhor pegar João 3,16, que é o texto de ouro do Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Até aí temos 2. Pois é. Estamos falando de 3. João capítulo 14. Aqui Jesus disse assim, que ele rogaria o Consolador. O senhor deve conhecer grego porque o senhor é professor. Aqui, quando Jesus disse outro Consolador, não é hétero. Alos. Aqui é alon, isso Alos, mesmo. Um da mesma espécie que eu. Tô certo, pastor? Sim. Um da mesma espécie. O Espírito Santo é o Paráclito, ele é o Consolador. Então quer dizer que Jesus, aqui no capítulo 14, a Trindade está presente aqui sem nenhum tipo de problema de entendimento. Porque ele diz que para a gente não turbar o nosso coração, que é para a gente crer em Deus e crer nele. E aqui no mesmo capítulo de número 14, no versículo de número 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, que o senhor sabe que aqui é alon, né? Que significa um da mesma espécie que eu, outro Consolador. Olha só, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então quer dizer que a Trindade está presente aqui, sem nenhum tipo de dificuldade. Eu fico perguntando assim, pastor,
Por que o Espírito Santo não... Será que Jesus não lhe revelou isso no seu coração sobre a Trindade, esse entendimento? Pastor Tony. Então, quando o Senhor Jesus ele fala lá, começando aqui de trás para frente, no começo lá, né, da fala do pastor, ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Uhum. Ele está falando isso porque não tem como desassociar. Não tem como eles falarem, como aconteceu várias vezes em muitos debates com Jesus, eles falaram: olha, nós cremos na lei, cremos em Jeová, mas nós não conhecemos. Ou seja, é nesse sentido que o Senhor Jesus está falando. Não tem como vocês falarem que crê no Pai, e quando o Pai está aqui, inclusive neste capítulo que o Senhor citou tanto aqui, Filipe, ele fala, né, mostra-nos o Pai, já que o Senhor está falando tanto do Pai, queremos ver o Pai, o que nos basta. E a resposta de Jesus, ele diz: estou há tanto tempo convosco e não me conhece. Quer dizer, se o Pai é uma pessoa fora, ele está no céu, ele fala: vem, né? João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, mas ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, esse linguajar de Jesus, e aí ele vai falar no capítulo 8 lá: vocês não conhecem a minha palavra, ela não entra em vocês porque vocês não têm condições de ouvir a minha palavra. O próprio texto que o pastor citou, por exemplo, do Consolador, a gente precisava refletir bastante sobre isso, porque ele diz lá em Mateus capítulo 28, diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vou estar com vocês até o final. Correto? Só que agora ele está dizendo aqui em João que vai enviar outro para que esteja com eles, para que esteja para sempre com vocês. Outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Qual é a necessidade de Jesus dizer que vai enviar outro para ficar com eles, uma vez que ele mesmo garante para os discípulos que ele vai estar presente? Eu vou estar com vocês todos os dias. Só que, respondendo essa pergunta, o próprio verso 17 que o senhor acabou de ler: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vocês conhecem. Ou seja, ele vai enviar alguém que eles já conhecem. Por que eles conhecem? Porque habita convosco e estará em... Habita com, tá com é uma coisa, está em é outra. Ou seja, é um linguajar que a gente precisa do Espírito para compreender, porque como que ele vai enviar alguém que já está ali? Como que ele vai enviar alguém que habita com, mas vai estar dentro? Onipresença, bastante. Quer dizer, o Espírito Santo seria enviado, então ele vai subir para rogar ao Pai para enviar a terceira pessoa, uma vez que ele falou: qual é a necessidade de enviar alguém para estar com eles, se ele mesmo garante que vai estar com os discípulos? Então a gente precisa entender, pelo Espírito, essas questões muito importantes para examinar. Meu tempo aqui está acabando, mas a questão toda é essa. Eu vou ficar um pouco com vocês, vocês não me verão mais. Verso 19. E mais embaixo ele diz: vou e volto para vocês. Esse vou e volto é no dia de Pentecostes que ele voltou. Eles não morreram esperando Jesus voltar, e Jesus não voltou, como dizem muitos. Ele voltou em Pentecostes, mas voltou para morar dentro. Pastor Denilson. 3 minutos. Pastor, não tem como desconstruir, porque aqui está... O texto é muito claro. É muito claro. Só quer ver um detalhe. Jesus, quando... Eu vou ler aqui um texto bem rapidamente, tá? Palavras de Paulo, tá? Palavras de Paulo. Mateus capítulo de número 28, versículo 19, que o senhor já até me parece que citou, né? Palavras de 20. Jesus. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo de número 13 do capítulo 13 de 2 Coríntios, que eu já li, que o senhor diz que é a única saudação de Paulo com relação à bênção apostólica, recebe... Fórmula trina. Ok? Exatamente. 2 Coríntios 1, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Paulo, ele ratifica a doutrina da Trindade. Eu repito aqui, é claro que não existe um preceito bíblico sobre a doutrina da Trindade, mas ela é vista de forma clara aqui no capítulo de número 1, versículos 21 e 22 de 2 Coríntios. João, no capítulo 15, versículo 26, ele diz assim: mas quando vier o Consolador não é Jesus.
O Consolador é o Espírito Santo que Cristo disse que enviaria, pastor. No capítulo de número 14, versículo 16. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. E olha o que é que João fala no versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, eu gostaria que o senhor explicasse isso aqui. Versículo de número 26 do capítulo 15 do Evangelho de João. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade. Jesus aqui, ele ratifica o que disse no versículo 16 do capítulo 14 do mesmo Evangelho de João. O Espírito de verdade que procede do Pai. E o que é que o Espírito Santo faz, pastor César? Ele testifica de Jesus. Jesus disse, ele testificará de mim. Então o Espírito aqui, o Espírito Santo, ele é o Consolador que Jesus disse que rogaria ao Pai no versículo de número 16 do capítulo 14. Pastor Tony, se o senhor puder, fale-nos a respeito do seu entendimento com relação aqui ao versículo de 26 do capítulo 15, por favor. Ok, pastor Tony. Bom, o pastor citou, né? Respondendo aqui a sua pergunta, né, Jesus diz que o Pai enviará o Espírito Santo, ou seja, o Pai, quem vai dar o Espírito Santo é o Pai. Em outro texto ele fala, eu vos darei o Espírito Santo. Eu queria só citar aqui, lembrar os irmãos, a passagem de João Batista, que ele sempre fala isso, é bem notório nos evangelhos, principalmente de Mateus e João, ele fala assim, eu vos batizo com água, mas aquele que virá após mim é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. A Trindade está aí. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, Isso, correto? Isso. Agora, ele batiza com o Espírito Santo e vai rogar ao Pai para enviar o Espírito Santo? Se quem dá o Espírito Santo é ele? O profeta Joel, ele fala no capítulo 12, ele fala assim, naqueles dias diz o Senhor que derramarei, diz Jeová, do meu Espírito. Isso? O Espírito é de Jeová mesmo. O Espírito do Senhor. É por isso que nós vamos entender o que Jesus fala. O irmão citou o verso 15, né? Capítulo 15. O Senhor Jesus fala no capítulo 14 anterior, mas aquele Consolador, né? Que o Espírito Santo enviará, que o Pai enviará em meu nome. O nome, em nome dele. O Espírito Santo vai carregar o nome dele. Então nós entendemos pelas Escrituras com muita clareza, não há mistério. Primeiro que o Senhor diz que a Trindade não existe, né, de forma, vamos dizer assim, explícita na Bíblia, não tem como provar a Trindade. Não é um preceito. Não é um preceito bíblico. Não é um preceito. Isso, então, o senhor chega a essa conclusão falando de exegese, de hermenêuticas feitas pela teologia ao longo dos anos. Interpretações bíblicas ao longo da história da construção da igreja. Já que o senhor mesmo concorda que não é um preceito bíblico, porque quando você vai para a Bíblia, o senhor mesmo vê lá, na Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Errado. Yeah. Não é a unidade composta, como diz a teologia, para sustentar a Trindade. É a unidade absoluta. Unidade porque o errado ele serve tanto para a unidade composta quanto para a unidade absoluta. Então Deus é um. Quando você vai para a Bíblia, Deus é um, único, é só, não há outro além dele. Então aqui falando do Espírito Santo, Jesus fala, eu vou enviar outro Consolador. Então significa que ele também é. E você vai ver na Bíblia ele consolando as irmãs de Lázaro, ele vai ver consolando a viúva de Naim, ele consola tantos, devolvendo, inclusive dos mortos, né, os seus parentes. Ele consola inúmeras pessoas, Maria Madalena, enfim, você vai ver ele consolando. Por isso ele vai dizer, vou enviar outro Consolador. O mundo não recebe porque não vê e nem o conhece, mas vocês estão vendo ele. Como que ele vai enviar? E aí não tem nexo para a gente entender como ele vai enviar alguém que eles estão vendo. Espírito, você não vê espírito. Ele vai enviar alguém que eles já estão vendo que habita com ele. Como é que ele vai enviar alguém que... Por isso que, né, alguns ficam nessa confusão trinitariana, porque vai enviar alguém que eles já estão vendo, que habita com ele, mas vai morar dentro deles. Aí significa que é outra forma de atuar. Bom, eu comecei esse bloco com quem? Com o pastor Tony. Com o senhor. Então, o senhor encerra e depois a gente vai para o próximo bloco. Pastor Tony, em Gênesis, capítulo de número 6, o texto é claro, Deus falando que o seu espírito não contenderia mais com o homem. A Trindade, ela está presente. Olha só
o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. E outra coisa, é por isso que muitos não, apenas os unicistas têm o problema de entender a Trindade de forma clara nas Escrituras. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 4, 5 e 6. Há um só corpo. A Trindade está presente em tudo, pastor César, em tudo. Inclusive o homem é tricótomo, espírito, alma e corpo. Altura, profundidade, largura. Pai, Filho, Espírito Santo. Olha o que Paulo fala em Efésios 4, versos 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, Sempre. o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. A Trindade está presente aqui de forma clara nesses versículos 4, 5, 6 da Epístola de Paulo. A rainha das epístolas, diga-se de passagem, né? Então não tem como refutar a doutrina da Trindade. É refutável, sim, a doutrina do unicismo, né? Que, na verdade, essa doutrina que causou alguns problemas na igreja. E o senhor até citou Tertuliano de Cartago, que foi um cara ferrenho, um apologeta que esboçou a doutrina da Trindade. E, inclusive, houve 2 concílios, né, para tratar a respeito dessa Santíssima Trindade, por conta do bispo Sabélio, né? Sabélio, Sim. ele foi um cara... O Sabélio foi... Unicista ferrenho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Graças a Deus pela Que vida não, de Sabélio. que não criou a doutrina do Claro. unicismo fundamentado nas Escrituras, No próximo- mas isso vem lá dos No próximo bloco eu gnósticos, vou dizer por quê. vem lá dos gnósticos, vem lá que causou grandes problemas para o apóstolo João na época, diga-se de passagem, assim como os nicolaítas e etc. Isso vem já de uma isso aqui, pastor, Tony, com respeito ao senhor, o unicismo assim, é como se fosse uma erva, é uma heresia das mais perigosas, que causou assim problemas durante, a partir ali do primeiro, segundo, terceiro século e até hoje, através desse sabelianismo moderno, né, que nasce, se não me engano, nos Estados Unidos da América, a partir do século XX, né, em 1900 e alguma coisa, durante aquele avivamento que houve ali em Los Angeles, na Califórnia. E hoje a gente está debatendo sobre isso aqui. Ok. Eu não sei como é que está aí, pastor, a situação dos internautas com relação ao unicismo e Trindade, mas a maioria esmagadora entende, pastor, de forma muito clara, mas muito clara, que a Trindade está presente nas Escrituras. Bom, a gente vai para o intervalo e na sequência a gente volta com o segundo bloco. Se você quer estudar teologia em profundidade, se liga no recado que a FTB vai trazer para você. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante, de segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e dá uma olhada aqui, que está na minha mão aqui, o material didático da Faculdade Teológica Bethesda, que é lindo além de tudo mais, né? Então você tem aqui o curso fundamental, aqui são 18 meses de curso. Você tem aqui o curso intermediário, que são mais 12 meses de curso, fazendo 2 anos e meio. E você tem aqui o curso avançado em teologia, mais 1 ano e meio de curso, fazendo 4 anos de formação. Todos esses 3 materiais inclusos, tá? Não tem que comprar material à parte, não. Todos esses 3 materiais vão chegar na sua casa, numa caixa bonitona, com o nome da FTB, no teu nome, com a descrição lá no teu nome, seu endereço. Olha aí que vai chegar na sua casa. Essa caixa da Faculdade Bethesda vai chegar, tá vendo lá? Ó, seu curso chegou, tá vendo lá? E aí os parabéns, né, para essa nova jornada, não sei o que lá. E aí você vai receber esses 3 materiais. Nível fundamental, depois nível intermediário, depois nível avançado em teologia. Todo esse material chega numa única caixa, no mesmo dia, já chega para você. E olha, dependendo do local, chega ainda essa semana, tá? Dependendo do lugar, chega ainda essa semana. Pastor, como que funciona o curso de teologia da FTB? A mensalidade é R$199, eu sei que parece piada, isso que eu estou falando, é R$199 por mês, tá? São 48 meses, faça a conta aí quanto dá. Ao invés de você pagar por 48 meses, a gente faz o seguinte: 48 meses são 4 anos. 3 anos você não precisa pagar. Você paga só o primeiro. Você paga 12 parcelas. E o valor? R$199. Então, a mensalidade é R$199. E aí você tenta lembrar aí se tem algum curso de qualquer coisa, de inglês, de não sei o que lá, que você faz estudando e que você paga menos do que você estuda. Geralmente, a gente paga para entrar, paga matrícula, paga rematrícula nas férias. Quem tem filho em idade escolar sabe disso. Tô me dando um ataque de tosse aqui. Paga rematrícula nas férias, mas na FTB, não. Não tem rematrícula, não tem que pagar a entrada, não tem que pagar um mês adiantado para começar, não tem que comprar livros, não tem que comprar material didático. Olha, só de material didático são 56 matérias. 56 matérias. Se cada matéria, sei lá, vamos pensar assim, ó, cada matéria dá 56, custasse R$50, já dá quase R$3.000. Oh, meu Deus. Então, fica a dica aí pra você. Vou ter que parar. Coloca o telefone aí, Rafa. 990076844. Um chá pra mim. Vamos ver se melhora. Acho que não. 990076844. Fiquei... Vamos lá. 990076844. 990076844. Minha voz ficou assim agora. Eu fui tirar sarro da voz do pastor Denilson. Eu queria achar que é quente. 990076844. Você liga nesse número. Liga não. Chama pelo WhatsApp. Então você salva o número. Chama pelo WhatsApp 990076844 e faça a sua matrícula. Vai, Rafa. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates.
aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Vamos lá, minha gente. É isso aí, com voz ou sem voz, mas deu uma melhoradinha aqui. Então, se você quer fazer teologia, estudando 4 anos, tem plantão tira dúvidas, tem tutoria, tem videoaulas, tem estágio supervisionado, tudo isso além do material, tá? Então, tem todo um cuidado da FTB. Se você precisa estudar, quer se formar numa teologia séria, mas sendo bem cuidado, bem cuidada, então vem para a FTB. Você investe R$ 199 durante 12 meses, são 12 pagamentos no cartão. Obrigado, Thaís. São 12 parcelas, traz água gelada se puder. 12 no cartão, de 199. É 199 por mês, vezes 12, dá 2 mil e pouco. E você leva tudo, do que daria 11 mil, fica por 2 e pouco. Tá? 990076844, coloca teu nome, tracinho teologia, isso facilita no atendimento. Perdão aí pelas tosses, eu falei com o pastor Denilson, volto aqui com o pastor Tony. Vamos lá, pastor. Bom, o pastor disse que a doutrina unicista trouxe problemas para a doutrina trinitária, e realmente trouxe muitos problemas, porque ela mantém a essência das escrituras, como ele disse, não tem como provar, não tem nenhuma, como é que eu posso dizer, não sei bem se foi essa expressão correta, não tem base, né? Não tem como sustentar a doutrina, né, trinitária dos 3 em 1 nas Escrituras, e é verdade, Deus é único, Deus é só, não há outro além dele. Voltando à saudação de Paulo, que ele cita lá em 1 Coríntios, que é muito famosa, que é a bênção apostólica de todas as igrejas, talvez se alguns irmãos da Assembleia de Deus, eu queria convocar todos os irmãos trinitários, pastores que dão a bênção apostólica, essa bênção de Paulo, para meditarem, anotem aí para ler depois, no texto que diz Paulo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 17. Ele diz assim, saudação da minha própria mão de Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Esse é o sinal que Paulo fala, esse é o sinal para vocês identificarem a minha saudação. Qual é o sinal? Eu estou escrevendo da minha própria mão. 2 Tessalonicenses 3,17. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Marca registrada. Assim vocês vão identificar se uma saudação é minha ou não. Então essa saudação trinitária, partindo do princípio que a trindade, né, os defensores da doutrina trinitária, que sempre foram a maioria, e esses homens, uma vez o pastor César me perguntou por que não tem nenhum... na história da patrística, por que não tem nenhum unicista na história? Você vai pegar a história da igreja, não tem nenhum unicista lá. Porque justamente Sabélio foi considerado herege. Quer dizer, o que se sabe de Práxias, que foi o principal oponente de Tertuliano, o que se sabe dele é através dos escritos do próprio Tertuliano, porque não tem escritos do próprio Sabélio, do próprio Práxias, não tem. Você não conhece nem livros, porque essa igreja queimava os livros. Queimava a honra das pessoas, não tem esse debate saudável como estamos tendo aqui, era fogueira para queimar, como Calvino mandou queimar Miguel de Servete. Quem é fã de Calvino sabe que ele mandou matar seu oponente por falar simplesmente que Jesus é Deus, falar da unicidade de Deus, está nos anais da história, pesquisem, inclusive está no meu livro que eu escrevi, Jesus, o único Deus verdadeiro. Então, não tem nenhum unicista na história da patrística, porque quando não se matava, era se perseguido pela própria igreja, era mandado embora, era chamado de herege. Então não tem registro desses homens. Queimava-se todos os escritos, todos os livros. Então, quer dizer, não tem na história da igreja primitiva, de fato, não tem, não haverá, né? Da história da igreja primitiva, perdão, da história da patrística, nenhum unicista, nenhum defensor da unicidade, porque muitos eram mortos por ser considerado hereges, outros eram, né, difamados, humilhados, e você não vai pegar nenhum texto desses camaradas para poder você falar que eu tinha unicista na história da igreja. Pastor Denilson, mas pastor Tony, não tem nenhum assassinato na patrística intramuros da igreja. Não, porque Sabélio era muito poderoso, né? Era um teólogo de renome. Mas né? eu não estou falando sobre Sabélio. Estou dizendo assim, não tem na patrística que eles matavam. Isso não é uma realidade.
Não tem um unicista que foi assassinado. Miguel de Servete. Esse é um. Ele é da patrística? Não é da Então, patrística, vou mas é repetir. da época ali Então, de Calvino. Então, mas o Calvino está 1.300 anos depois. Então, vamos lá. Porque o senhor fala uma coisa e aí ninguém fala nada, parece que é uma verdade. Perseguição, Isso não é verdade. Tipo assim, não houve um unicista assassinado por ser unicista na patrística. Nos primeiros 1.000 anos de igreja, nos primeiros 1.300 anos de igreja, não houve nenhum. O que nós não temos, fato. o que a história não preservou. Quem tem um controle da história, será que não... A verdade, então pastor... o senhor vai dizer que teve, mas foi escondido. Então, pastor, aí é outra eu coisa, vou enviar para vocês as informações que eu não porque- trouxe aqui para essa... porque senão Não sabia que nós íamos entrar por esse lado, é- apenas citei porque ele Não, falou. só lá. entrou porque o senhor citou. Foi, isso Entrou no o senhor lado que que o senhor citou. citou. O senhor que Mas eu citou. só tô Não, corrigindo no porque- começo lá ele falou, no primeiro bloco, que a unicidade era heresia, Mas que sempre... os mas não pais só- da igreja combateram isso aí, Sim, Exatamente. sim, né, É e tal. verdade. Isso é Então história. Os pais da puxou, igreja- Vamos lá, pastor. me Eu não- puxou para esse tema. Eu não quero nem Me puxou aqui, por esse pastor, lado. não é nem, pastor Tony, na verdade não é nem necessário a gente se ater aqui em aspectos históricos com relação à triunidade de Deus. Sabe, pastor César, não é necessário. Tertuliano de Cartago disse isso. Agostinho falou, Orígenes de Alexandria, Clemente de Alexandria escreveu sobre a Trindade. Eu acho que a gente não é necessário a gente aqui estar se atendo a aspectos históricos de, por exemplo, os patrísticos que defenderam a triunidade de Deus, porque a Bíblia, pastor César Cavalcante, é clara a respeito do Deus Trino. Ela é clara. Desde Gênesis, capítulo de número 1, todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento é claro com relação à triunidade de Deus. Eu acho que é indiscutível João, capítulo de número 14, além de vários outros textos que eu já li aqui, de Jesus falando que rogaria ao Pai, o outro Consolador, o Espírito que habita em nós. Inclusive, pastor Tony, no livro de Apocalipse, nas 7 cartas apocalípticas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, quem que escreve o Apocalipse de João? O Apocalipse de João. Quem escreve as 7 igrejas da Ásia Menor? Quem escreve? Jesus escreve E assina também lá no... as 7 22. igrejas da Ásia. E o que está escrito no final de cada carta? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 17. O Espírito está na noiva, está na esposa, pastor. Sim. A Trindade, ela é presente em toda a Bíblia, 22, 17 de Apocalipse, olha só. E o Espírito, aqui não é Jesus, pastor. Aqui não é Deus o Pai. Aqui não é Jesus, não é Deus. É o Espírito. Mas o Senhor não é Espírito? O Senhor é o Espírito, segundo Coríntios 3,17. Calma Paulo lá. fala que o Espírito Não, é o se Senhor. a gente... ok, Deus é Espírito, sim. Jesus falou isso lá em João, capítulo de número 4. Deus é Espírito, o Sim. Senhor é Espírito, tem um Espírito, temos 3 Sim, Espíritos. Ok, nós eu temos. concordo com o senhor, plenamente. Na fala de Jesus, na fala do próprio Jesus, a mulher samaritana, lembra, pastor César, no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus disse, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Sim. Deus é Espírito. Inclusive, em Apocalipse capítulo 4, que é o capítulo que eu mais gosto de Apocalipse, que fala da estrutura do trono do Pai, João diz que viu um assentado no trono na aparência, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Quem está falando isso lá em João capítulo 4 é o próprio Cristo. Deus é Espírito. Sim. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus é Deus ou não é? Jesus é Deus. Então, É Deus. Ó, Deus, Precisa dividir? o Pai é Deus. Pastor, João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único do gênero, né? Um unigênito. para que tá? todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo tabernaculou entre nós. Filipenses capítulo de número 2, Paulo diz que ele esvaziou-se. Ele encarnou. Sendo Deus, né? Diz a Sim. NVI. Pastor, Tony. Sim. Vai lá, pode continuar. Conclui, pastor. Só para... Então, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo de número 17, aqui não é o Pai quem está falando, pastor Tony. Aqui não é Cristo. Olha o que o texto diz. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem.
E quem tem sede, venha. E quem quiser, que tome de graça da água da vida. Aqui não é o Pai que está falando. Aqui não é Cristo que está falando. Aqui é o Espírito que está falando na noiva. Porque o Espírito habita na noiva. Ok, pastor. Então, conforme o pastor, ele separa, né, Deus do seu Espírito. Quando acontece isso conosco, nos separamos, né, vamos dizer, nós temos um Espírito, o Espírito que habita em nós, né, o Espírito Santo. O homem não se separa do seu Espírito, nem a palavra, como foi falado aqui, a interpretação de João, né, o verbo, a palavra de Deus que criou todas as coisas, essa palavra era Cristo. Quer dizer, tem como separar, né, um ser da sua palavra? Não tem como, não existe. A linguagem, vamos dizer assim, não vou dizer uma linguagem filosófica, que a Bíblia ela não bebe na filosofia, né, os autores bíblicos, o Espírito Santo não bebeu na filosofia humana, mas é uma linguagem bem elevada, vamos dizer assim, muito especial, particular, peculiar. A Bíblia ela não provém de interpretação pessoal. Quando ele diz aqui, cita, né, o próprio capítulo 22, né, e o Espírito e a noiva dizem, mas esse Espírito, claro, o Senhor é Espírito. Quando o anjo aparece para Maria, fala o quê? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Maria ficou grávida do Espírito Santo, sendo que o pai de Jesus seria a primeira pessoa e não a terceira. Quer dizer, o Espírito desceu sobre o ventre de Maria e fez aquela obra, não é? Que seria a terceira pessoa, porque a terceira pessoa ia ser enviada depois. Não era naquele momento. É claro que a teologia trinitariana vai dizer que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento e etc. Vinha de vez em quando. Mas o senhor também não crê que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? Mas eu sei quem é o Espírito. É o Senhor. O Senhor do Novo Testamento é Jesus. O Senhor do Novo Testamento, como o pastor leu ali, Efésios 4, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, não tem nada de três. Ele leu um monte de versículos dizendo que é um só, não tem três. Pastor, tudo bem. O senhor que está, pega esse gancho seu aqui, Gênesis 6, versículo de número 2. 6, verso 2. Gênesis 6, verso 2. 6, verso 2, por favor. Vamos ver aqui. Explica Gênesis 6, verso 2. Vamos lá para Gênesis 6. O Espírito não contenderá, não. Qual que é o texto? É esse mesmo, pastor. E tem dois aí, o meu espírito, eu derramarei do meu espírito, é seu, não é de outro. Não tem outro, é teu o espírito é teu. Pastor... O meu espírito, pelo nome pessoal, meu, não é a parte dele. Sim, mas olha só... Não é distinto dele. Eu sei. O seu espírito não é meu. O espírito é seu, não é meu. Então eu derramarei do meu espírito. Quem está falando em Gênesis 6, verso 2? Jeová. Pronto. O Pai. O que é que ele está falando? Meu espírito não contenderá. Então quem discutia com o homem era o Espírito Santo? Não contenderá mais, não contenderá. Quem está falando no texto, pastor Tony? Jeová. Sim. O meu espírito não vai contender. E que espírito é esse? O espírito dele. Sim, e o espírito dele é quem? É o próprio Jeová. Não tem como, A teologia trinitariana diz que um dos títulos do Espírito Santo, o Espírito Santo é conhecido como o Espírito de Jeová, o Espírito de Deus. Pastor, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Pedro, no capítulo 1, verso 2 da sua primeira epístola, ele diz, segundo eleito e segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, pastor. A Trindade está clara. Não está clara porque, por exemplo, Jeová fala, né? Paulo, um dos primeiros versículos que eu citei aqui. Volte em Gênesis 6. Quem está falando em Gênesis 6, verso 2? Jeová. É o mesmo que está falando em Joel. Que espírito é esse, pastor? O espírito dele próprio. Pronome pessoal, meu espírito, não é espírito de outro, não é a terceira pessoa. Não vou derramar a terceira pessoa sobre vocês, eu vou derramar do meu espírito. Isso aqui é claro nas escrituras, quando Joel também fala, naqueles dias vou derramar do meu espírito, fala a mesma coisa. Sim. E Pedro... Deixa eu tentar entender. O que ele está falando é o seguinte, quando o senhor diz meu espírito, o pronome aí, pessoal, isso significa que é indivisível. Mas nem toda vez que você usa o pronome pessoal, nem sempre é indivisível. Você pode falar meu filho, mas ele é outra pessoa. Aí é outra pessoa. E lá na Bíblia também fala meu filho, se referindo ao pai e ao filho. Então, meu filho, o pronome pessoal está lá, mas o filho é a parte. Então, até o mesmo meu espírito e minha alma também são separados do corpo. Por exemplo, você é espírito, alma e corpo. Sim, então, você pode dizer minha alma. E a alma não estava mais nele. Ou seja, essa alma se separou, doente como um todo. O espírito, a mesma coisa. Entregou nas suas mãos, entrega o meu espírito. Ou seja, o espírito ali sendo desassociado pelo menos do corpo. Então, o fato de usar
o pronome possessivo, meu, não significa que o ente é Então, indivisível, entende? É uma coisa elementar. E nesse caso, a teologia trinitária tem um problema sério para resolver, por quê? Em se tratando de, conforme partindo para essa linha de raciocínio, quer dizer, Jeová, quando diz que tem um espírito dele, que seria a terceira pessoa, né? Jesus fala, olha, eu vou estar com vocês todos os dias, estarei convosco, quer dizer, nós temos já o Espírito de Cristo, né? Porque dentro da teologia trinitariana é o Espírito Santo que vai fazer o trabalho de consolar o povo. Veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte... Mateus 28, né? 28 não, Mateus 28. O que eu quero dizer é o seguinte, se são três pessoas distintas, então nós teríamos que ter 3 espíritos distintos para estar conosco, porque ele vai enviar o outro para ficar com a gente. É que o senhor não entendeu, pastor, Entendeu? que o único que tem corpo é Cristo. Quem tem o corpo é Cristo. É Cristo que tabernaculou. Sim. É Cristo que Deus é espírito. Quem tem o corpo é o Filho. E o Senhor, que é Jesus, o Senhor do Novo Testamento, é Cristo também. E ele é espírito, diz Paulo, 2 Coríntios 3,17. O Senhor é no artigo definido, nem tem outro. É o Espírito. E nós temos aqui, eu vou falar para os irmãos uma coisa, olha, Isaías 43, verso 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que o saibais e o creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, nem depois haverá. Jeová falando, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, fecha a questão, né? Jeová fecha em Isaías. Não, estou dizendo aqui com relação à unicidade de Deus. Então, ele é um Deus que opera todas as coisas. Quem que profetizou? O profeta Isaías. Então Isaías 48, 16. Isaías 48, 16. Vamos lá. Vamos para Isaías 48, 16. 48, 16 aqui rapidamente. Tá. Tem que já fechar pro próximo bloco, mas vamos lá, rapidinho. Qual que é o texto? 48, 16. Deixa pro próximo bloco então, pastor. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Isaías 48, 16. Salva aí, 48, 16 de Isaías. A gente volta em cima desse versículo. Vira aí e a gente volta pro último bloco. O último bloco é só pela internet. A gente vai entregar a rádio aqui para o próximo programa e a gente segue o nosso debate pelo canal do YouTube. Então, se você não estava, vem para o canal do YouTube e vamos em frente. Vai. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. O filme mais polêmico do ano chega ao Brasil. É a rede de crime internacional de crescimento mais rápido que o mundo já viu. Som da Liberdade. Acesse somdaliberdade.com e compre o seu ingresso. Som da Liberdade, quinta-feira nos cinemas. Verifique a classificação. Para as pessoas que vivem reclamando de dores, dói as pernas, dói as costas, vive reclamando de enxaqueca, experimente tomar o magnésio quelato. É o único que tem a vitamina B5 e a B6. É o único em cápsula soft gel. E eu tenho uma promoção incrível para você ligar agora, 0800 591 1137. 0800 591 1137, 50% de desconto e ainda ganha presente. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso programa de debates. Hoje é o dia mundial do Rafael baixar o meu microfone. Rafael, e aí? Ganha aí, melhora aí. Vamos ver se melhora aqui no YouTube. Voltamos. Vocês estavam tratando aí, o pastor Denilson pediu para ler Isaías 48, 16. Ele havia lido um versículo antes. Qual o versículo que ele leu no livro do profeta Isaías? O último? Isaías 43, 10. 10, tá. Aí o senhor leu 43, 10. O senhor pode repetir o 43, 10? Eu tinha mudado aqui a página da Bíblia. Eu e o meu servo, a quem escolhi, sou eu mesmo. Antes de mim não se formou nenhum Deus, nem depois haverá. Ok, então é único. Esse texto, ele utiliza, né? Ele fala que o servo, a quem eu
porque eu pulei aqui para o versículo seguinte, senão vou ter que abrir novamente. Não, tudo bem. Pode ler Isaías 48:16. Diz assim: chegai-vos a mim, ouvi isto. Preste atenção, ouvintes. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo que se fez estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim o seu Espírito. Mas eu não consigo separar. Deus falar, eu vou enviar meu Espírito para vocês como se fosse uma outra pessoa, parte dele. Não existe. Até porque a palavra de Deus diz que, Efésios 4, que citou-se um só corpo, uma só fé e um só Espírito. O Espírito é um. Eu sei que o senhor está na posição de mediador hoje, pastor César, mas o que hoje o o pastor César está na posição de mediador mesmo. Parabéns, hoje tá bom o negócio aqui. Das outras vezes foi pedreira. Eu estava como debatedor. Não, mas teve... é diferente. Vamos lá. Olha lá. Você tem que dar graças a Deus. Bora lá. Agradecer sempre, né? Por estar aqui. Pastor, eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar. Apesar de que a triunidade de Deus está, assim, de forma explícita, desenhada nas Escrituras. Olha só, lembra Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo o batismo de Jesus, sim, né? Sim. Como refutar a ação do Pai e do Espírito Santo em Mateus capítulo de número 3, pastor. Não há essa possibilidade. A gente tem que partir de Mateus capítulo 3, a gente tem que partir do princípio que o próprio profeta Isaías, lá no seu capítulo 40, diz que iria preparar o caminho, né, de Jeová, que enviaria um que prepararia o caminho de Jeová, para batizar, fazendo ilusão a João Batista, né? Deixa eu só ver aqui a referência exata, se eu não estou equivocado. Aqui deu um branco aqui na minha cabeça. Consolai o povo, endireitai, voz do que clama no deserto. Preparai... Quem é a voz que clama no Isaías, deserto? profeta João Batista. Sim, ok. Preparai o caminho do Senhor. Em outras traduções, King James, preparai o caminho para Iavé, para Jeová, o Pai. E endireitai o ermo, a vereda, a nosso Deus, diz essa tradução. Ou seja, João Batista preparou o caminho, veio batizar, tanto é que ele diz, eu não sou digno nem de desatar... O senhor está certíssimo até aí. O profeta Malaquias, capítulo... Malaquias, capítulo 3, ele fala também a mesma coisa. Isso. Preparai o caminho de Jeová. Então aquele que estava na água ali... 4. Miqueias 4, né? Malaquias 4. Que João Batista prepararia o caminho do pai, não do filho. Prepararia o caminho do pai. O pai viria. Tanto é que o pai viria... Pastor, só me desculpa o sarcasmo, mas que... Deixa eu concluir. O que o senhor entende quando o senhor lê Ezequiel capítulo 34, quando Jeová fala assim, eu mesmo vou pessoalmente buscar as minhas ovelhas, Ezequiel 34:11. Assim diz o Senhor Jeová, Iavé. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas pessoalmente e as trarei para perto de mim. Quer dizer, o próprio pai assume que vai vir buscar as suas ovelhas, na hora ele envia outro, como o citou, interpreta a teologia trinitariana, interpreta o Evangelho de João capítulo 3:16, Deus amou muito de tal maneira que enviou seu filho, quer dizer, e os compromissos assumidos, como nós Quem é o filho de João 3,16? É Jesus Cristo? Então, essa é a pergunta. Quem é o filho? O próprio João fala lá na primeira carta, capítulo 5, verso 20, que o filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sim, então quer dizer ele que... é o Deus verdadeiro. Pastor, deixa eu ver se eu entendo o senhor falando. Quem é o pai de João 3,16? O pai de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal... Quem é Deus aqui? Então, enquanto o senhor procura pessoas para essas questões, eu vejo como títulos do mesmo Deus. Manifestações. Enquanto o senhor pensa que são 3 pessoas, eu vejo pelas escrituras 3 manifestações do único Deus. Pastor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é Deus e quem é o Filho unigênito? A mesma pessoa, eu e o Pai somos um. O próprio Cristo responde essa pergunta em João 10:30. O próprio Cristo responde essa pergunta para o senhor. Quem vê a mim, vê o Pai. Exatamente. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Pastor, olha só. Voltando aqui no texto... Então ele se apresenta como Pai... Ele estava construindo a ideia. Vai lá. Voltando ao texto aqui que o senhor falou da voz que clama no deserto. Quem é que é a voz que clama no deserto? João Batista. João Batista, ok. Ele preparou o caminho de quem? Ok. De quem? Segundo Isaías 40, verso 30, preparou o caminho de quem? Me diga o senhor. De Jeová, a Bíblia fala. Do Pai.
Não, pastor, é o Filho. O Pai se fez carne. Pastor, Deus se fez carne. 1 Timóteo 3,16. Indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Sim. Deus foi manifestado em carne. Deus se fez, não a segunda pessoa. Pastor Tony, por favor. Mateus capítulo de número 3. Quem é a voz que clama no deserto? João Batista. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 13. 14, 15 e 16. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Olha só, pastor. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Pastor, vamos lá. Porque não tem dificuldade nenhuma de entender esse texto aqui. João está batizando Jesus, ok? Sim? Sim. Ok. Aí, olha só. O Espírito de Deus desceu como pomba sobre Cristo. Olha só. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui a gente está vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pastor. Não tem como você desconstruir isso aqui. As três pessoas da Trindade estão aqui presentes em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Pastor Tony, a gente vai caminhando já para o finalzinho. Essa questão de Mateus 3, 16, precisaria de um programa para a gente dissecar e entrar mais... Pastor, eu sinto muito, não tem que dissecar. Deixa eu só explicar para o senhor. João Batista, ele vai falar... Não estou me lembrando da referência exata, se é o Evangelho de João capítulo 1 ou se é o Evangelho de Lucas, mas precisamente eu creio que é Lucas capítulo 1. Ele diz assim: eu não o conhecia, falando sobre Jesus. João Batista falando, o relato dele, eu não o conhecia, o testemunho dele, mas aquele que me enviou a batizar disse: sobre aquele em que você vê pousar o meu Espírito, palavra que o pastor sempre, é que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, era um sinal para João Batista, todo esse fenômeno que o senhor citou ali no Evangelho de Mateus capítulo 3, essa questão do Espírito vir como, né, uma comparação, figura de linguagem, figura da comparação, não quer dizer que o Espírito Santo seja assim, embora em muitas pinturas trinitárias, nos quadros, nos murais de muitas igrejas, você vai ver lá a pomba desenhada lá. O senhor me desculpe, mas isso aí não é uma exegese, isso aí é uma exegese. Pastor, não, é uma exegese, eu estou explicando. Foi um sinal, porque ele viu aquela pomba, porque que veio o Espírito Santo sobre... É sinal para João Batista, é testemunho dele próprio. Pastor, eu não o conhecia. Eu não estou dizendo que seja a terceira. A Bíblia não diz que a terceira pessoa pousou sobre ele. Eu sei que o pastor César não quer se intervir aqui, não sei, para não ficar 2 contra 1. Mas as escrituras... Pastor, por favor. Se quem está na água é Jeová... O senhor não pode deturpar o texto, não pastor. Não estou deturpando o texto. Inclusive, isso mas chega é assim, ó, quem está na água é Jeová. Quem está na água é Jeová. Ok. Manifestado em carne, Deus se manifestou a carne, o verbo se fez carne. Vamos o verbo era Deus. Seguinte, por algum motivo, os unicistas, hoje aqui representado pelo pastor Tony, entendem que o tetragrama é uma palavra que refere-se sempre ao Pai, enquanto que Jesus é a palavra que refere-se sempre ao Filho. Ok. Acontece que várias profecias do Novo Testamento alusivas a Jeová se cumprem no Filho. É óbvio, o senhor mesmo usou algumas aqui, é verdade. Se cumpre no Filho. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Lá está o nome sagrado. Jeová. Se cumpre no Filho. É porque Jeová é o nome de Deus. Jesus é Deus. Ele só não é a mesma pessoa do Pai. Então, o que o trinitário entende, pastor Tony, é o seguinte, que Jeová, esse nome, Jeová, o Yod-Heh-Vav-Heh, é o nome que apresenta o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, o Pai é Deus, o Pai é Jeová, o Filho é Jeová, o Espírito Santo é Jeová. Acontece que a discordância é que essas que vocês chamam de manifestações, o trinitário entende que são pessoas distintas. Sim. E vocês entendem que são manifestações distintas. Mas
há uma... esse é o problema. Porque você fala, não, mas aqui fala Jeová. Tá, mas se cumpre em Cristo. Por exemplo, quem vai casá-lo no Antigo Testamento é Jeová. E quem é o noivo? É Cristo, Jesus, o Filho. Dizer que eles são o mesmo ente, utilizando João 10:30, acho que foi João 10:30. João 10:30, eu e o Pai somos eu um. e o Pai somos um. É só ler João 17:21. Só que lá em João 10:17 não é contexto direto. 17:21, eu falei. Não é o contexto de João 10. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Em João 17:21, uma oração. Jesus diz assim, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Somos um. Sim. Agora, que a igreja seja uma, como o Pai e o Filho são um. Ou seja, a unidade entre o Pai e o Filho não é uma única pessoa. Assim como a unidade da igreja, a igreja inteira é uma pessoa? Não. Exatamente. Então, é nesse sentido. Jesus mesmo explica, a exegese é de Jesus. Quando ele fala, quando ele e o Pai são um, que a igreja é uma também, mas não necessariamente uma única pessoa. Mas, como eu digo sempre, o próprio contexto de João 10, ali na sequência, ele ia morrer a pedradas, né? Só não morreu porque não chegou a hora dele, mas ele ia ser apedrejado até a morte, porque eles entenderam. Não vamos te apedrejar por obra alguma, mas sendo tu homens, faz Deus a ti mesmo. Eles dizendo entenderam, que é seu filho. dizendo que eu e o Pai somos um. Fazes Deus a ti mesmo. Uma coisa é filho de Deus é um título que eu tenho. Quem crê em Jesus, todo quanto crê no seu nome, Deus deve ser filho de Deus. Não, pastor, não force o texto. Pastor Vamos lá, César, o senhor estava lá vamos encerrar. No capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus, o senhor estava falando, por gentileza, quem está falando? Quem está falando ali é quem? Quem está sendo batizado? O Pai está falando, o Filho está sendo batizado e o Espírito Santo está descendo. Essa é a exegese trinitária, a interpretação. Não é o texto, pastor. Sim, então, o que eu quero saber dele, pastor trinitária. César, eu quero saber do senhor, pastor Tony, quem está se batizando? Quem está se batizando? Segundo Apocalipse, segundo Isaías 40, verso 3 que nós lemos, Malaquias capítulo 4, é Jeová. Quem está falando de cima? É Jeová. E quem é o Espírito que está descendo? É o Espírito de Jeová. Pronto. Então são os três. Eu vou dar lugar aqui. Jó 37,5 diz assim, ó. Pastor, pelo amor de Com Deus. Jó 37,5. Deus troveja com a sua voz maravilhosamente, que faz coisas que nós não compreendemos. O cuidado, ouvintes, deixa eu só falar essa palavra. 37, eu gostei de ser. 37,5. Deus faz coisas que nós não compreendemos com a sua voz. Okay. Deus pode falar sem abrir a boca se ele quiser. Sim. Ok. Deixa eu só concluir uma fala importante. Essa voz de Mateus 3, ela aparece em João capítulo 2. Jesus fala assim, essa voz não veio por minha causa. Ele fala em capítulo 12 de João, veio por causa de vocês. Sempre os autores bíblicos, quando essa voz vai aparecer, eles falam assim, eis que uma voz veio do céu. Eles tomaram um cuidado de não dizer, o Pai falou do céu, eis que uma voz... Pastor, tá bom então, por favor. Em João 17, quando Jesus ora ao Pai, ele está orando a ele mesmo? Glorifica você vai citar o quê? João 17,5? Glorifica-me contigo com a glória que tinha. Toda vez que ele ora, né? Então vamos lá. O que o senhor entende por união hipostática? Se o senhor entender a união hipostática, o senhor vai ver por que ele orava. Vamos lá, eu vou para as considerações finais. Eu gostei desse texto de Jó aí. Bonito. Isso é forte. A voz, como que é? Jó 37, verso 5. Vamos ver aqui, vou só ler esse verso para o senhor aqui, rapidamente. Jó 37, verso 5. Com sua voz troveja Deus maravilhosamente e faz coisas grandes que nós não podemos compreender. Com a voz dele. Faz coisas que a gente não... Que não tem nada a ver com Mateus. Aquele que está ali poderia vir uma voz Então vocês estão falando de coisas que o senhor não compreende, é isso? Estou dizendo que ele pode fazer, Deus pode fazer com a sua voz coisas que nós não entendemos. Vamos para o intervalo e a gente volta com as nossas considerações finais. Bora lá. Considerações finais. Debates. Voltamos, segundo o nosso sorteio aqui, que nunca aconteceu. Hoje foi pela cor dos olhos, nós começamos pelo pastor Tony. Bem-vindo mais uma vez aqui. Suas considerações finais nesse tema, Tony. Então, pastor, esse tema é muito interessante. Inclusive, eu queria deixar aqui um versículo só para... Quero primeiramente agradecer à rádio pelo convite, agradecer a todos os ouvintes, né, pela audiência, né, pelo apoio. Eu queria ler um versículo para terminar aqui a minha participação. Diz aqui o apóstolo Paulo,
em Atos 20 e 28, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja como que é interessante esse texto, você vai ler também lá Tito 2, 13 e 14, que estamos aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós. Ou seja, aqui Paulo está indo, né, vamos dizer assim, contra o que diz João 3,16, né, que Deus deu, enviou o seu filho. Aqui não, o grande Deus deu a si mesmo por nós. Paulo disse, Deus comprou a sua igreja, o Espírito Santo comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Ou seja, é uma mensagem muito forte, não a segunda pessoa comprou, mas sim o próprio Deus, né? O verbo se fez carne e João mesmo esclarece, o verbo era Deus. O filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20, o filho, ele explica quem é esse filho. O tempo inteiro ele fala do filho e do pai, lá no final da sua carta ele explica quem é. O filho, a identidade, a verdadeira. Inclusive, esse verso de 1 João 5,20 é o que dá título ao livro que eu escrevi, né? Estamos fazendo uma segunda tiragem, em breve vai ter na Amazon, mas essas são as minhas considerações finais. É claro que o tema é bem amplo, é um tema histórico desde que o cristianismo está sobre a face da terra. Inclusive, o texto que eu li no verso 29, Paulo fala, depois que ele diz aqui que Deus vai comprar a igreja com seu próprio sangue, no verso 29 ele fala assim, sei isto, que depois da minha partida entrarão muitos no meio de vós, lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Já na partida de Paulo, isso não veio depois, isso não veio séculos depois, já teve problemas desse tipo de toda a ordem na igreja logo após a partida dos discípulos. Então, desde que mundo é mundo, vamos dizer assim, como diz o ditado, estamos debatendo esse assunto e acredito que até a volta de Jesus vamos continuar debatendo. Então, o que eu recomendo aos irmãos é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não é para ficar estacionado no Concílio de Nicéia, nem no que diz Tomás de Aquino, nem no que diz Santo Agostinho. É para crescer, saber quem ele é de fato. É Jeová dos Exércitos, o Deus único e verdadeiro. Bom, vamos lá. Pastor Denilson. Agradecer pela oportunidade. Depois de amanhã eu virei aqui outra vez num debate aí, vai ter um MID, um pós-tribulacionista. Muito obrigado, pastor César, pela oportunidade. É prazer conhecer o pastor Tony. A nossa também, diferença pastor. É que o senhor é unicista. É uma grande diferença. Durante toda a história, é verdade, a patrística, os patrísticos, os reformadores, os teólogos sempre combateram uma doutrina do unicismo, que nasce com o gnosticismo, que aí vem com os nicolaítas, os ebionistas, tudo isso aqui foi assim, muito combatido durante toda a história da igreja, pastor. O unicismo não tem fundamento bíblico. Vocês desconstroem o texto fazendo uma exegese em cima dos textos que são muito claros. Mas a própria Trindade, o senhor disse que não tem como sustentar. Eu falei filologicamente. Filologicamente. Ou seja, não tem como argumentar. Não é um preceito. Não é um preceito. Não é um preceito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é um preceito. Mas eu lhe disse que a Trindade está presente em toda a Bíblia, desde Gênesis capítulo de número 1. Isso não é só a exegese que diz isso? Não, é a própria Bíblia. A exegese trinitária, vamos dizer assim. Não é uma exegese, é uma exegese devido aos textos que são claros desde Gênesis capítulo de número 1. E com relação, como dizia, ao unicismo, isso vem sendo combatido desde os primórdios, sempre, pastor, como uma heresia, uma tremenda, uma baita de uma heresia. E os nomes que figuram essa heresia, que está no nível diário, é exatamente o bispo, que é o bispo Sabélio. O bispo Sabélio. E que Ário pensava de outra forma, de Sabélio totalmente diferente. Não, eu estou falando assim em níveis de heresia, né? Porque Ário, ele negava a divindade de Cristo, etc. Então, a heresia de Sabélio está no mesmo nível da heresia qual é o nível de heresia você afirmar que Jesus é Deus? Nenhuma. Aí não é heresia. Dizer que ele é pai. Isaías 9,6 diz que ele é o pai. Jesus não é o pai. Mas Isaías diz que ele é o pai da eternidade. Não. Pelo menos está lá em Isaías 9,6. Mas calma aí, é que assim, Isaías 9,6... E ele se apresenta como pai. Isaías 9,6 diz que ele é pai da eternidade, não diz que ele é pai dele mesmo. Pai da eternidade. Opa, se é pai da eternidade, misericórdia, é muita coisa, né? É, muita coisa, mas não é pai dele mesmo. Então a doutrina trinitária clássica, ela não diz
que ela não nega que Jesus é o Pai da eternidade. Então, usar o texto de Isaías 9:6... Ou seja, o Filho é o Pai da eternidade. Isso Isso não representa para vocês? O Filho é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Exatamente. Agora, não diz que lá, porque ele é Pai, a palavra Pai aparece lá, da eternidade, não diz que ele é Pai dele mesmo. Lá não está dizendo que ele é pai dele. E quando ele se apresenta para Filipe dizendo que ele é o Pai? Não, ele não se apresenta dizendo que é o pai. O Filipe pergunta... Mostra que eu quero ver. E ele fala... Estou há tanto tempo porque com Jesus revela o Pai. O tempo todo Jesus revela o Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então... Ele não se apresenta como pai? Não, eu não disse isso. Filipe? É só voltar a fita um pouquinho. Eu disse que ele revela o Pai. Sim, então, mas ele não está se apresentando? Estou com vocês? Então, o Pai não tem corpo. O Pai não tem corpo. Não tem como você ver o Pai. Então, você enxergando o Filho, você chega até o Pai. Então, o Filho é a manifestação... Aí é uma questão de interpretação, né? Porque Exatamente. Jeová fala que eu vou preparar um tabernáculo e vou andar no meio de vocês. Exatamente. Um corpo me pediste, né? Um corpo me preparaste, como diz lá o autor dos Hebreus. Sim, o corpo foi preparado para o Pai tabernacular. O Pai preparou um corpo para ele. Si próprio. Isso é maravilhoso. Então, vamos lá. Bom, você já terminou sua fala? Não, pastor, termino agora. Pastor, quem se assentou à destra do Pai? Efésios 1:20, Hebreus 1:3, Hebreus 8:1, Atos 7:56, Colossenses 3:1, Romanos 8:34, 1 Pedro 3:22. Todos esses textos, além de outros, afirmam que Jesus morreu, ressuscitou e se assentou à direita do Pai. Essa destra aí é sempre posição literal? Só tem uma interpretação para essa destra aí? A gente já tratou esse assunto. Já tratamos. É o que eu tô falando. Não tem só pegar a palavra. Exatamente, não tem uma só, como no dicionário normal, não tem uma só definição para essa palavra. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem, assim como o errado, né? Que é um... Tudo bem, vai para Atos 7:56. Estevão está sendo apedrejado. Eu não vou voltar no debate, porque eu já fiz com o senhor. Sim, mas a palavra Déxios ali, a palavra destra... Não tem um só significado. Na aplicação do texto só tem um significado. Só tem um. Porque assentar à direita, a palavra destra pode significar força, dependendo do contexto. Autoridade, poder, mas assentar à direita só tem um jeito, que é ficar do lado direito. Tá bom. Entende? Então, pastor César, 7:56 de Atos, ele está em pé. É difícil. Então vamos lá. Obrigado, pastor Denilson. O senhor vai estar aqui na quinta, depois de amanhã. Obrigado, pastor Tony. Eu que agradeço. De fato, o unicismo é combatido desde o século II. Sim. Né, da história da igreja. Muitos, né, foram excluídos da igreja. Quando ele fala sobre Ário, e as heresias são diferentes. Né? Sim, o arianismo é uma coisa e o sabelismo é outra coisa. Eu estou falando em níveis de heresia. Né? O Sabélio é o pai do modalismo. Né? Modalismo. Mas ambos tiveram o mesmo destino. Isso excluídos mesmo. da igreja. Isso. Então não fazem parte da igreja cristã. Nem o arianismo, nem o sabelianismo. Então, o cristianismo, o movimento cristão como um todo, não entende como irmão aqueles que abraçam ou o arianismo ou o sabelianismo, que hoje está sendo representado pelo Tony. Porque para ser irmão tem que ter o mesmo pai, né? Exatamente. O pai de um é a Trindade. Até hoje é combatido. O senhor conhece Paul Tillich, ele fala a respeito da Trindade. Assim a gente conclui mais um programa. Eu volto às 14h com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Se Deus quiser, com a garganta melhor. Se você quer estudar teologia, aproveite. Chama aí no WhatsApp, não fiz a propaganda legal hoje. 99007-6844. 99007-6844. Coloca teu nome, tracinho teologia. Você vai estudar 4 anos pagando só 12 meses. É agora pelo WhatsApp. Rafa, obrigado a todos vocês. Eu volto às 2h. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple.